Você gostaria de sentir-se perdoado? Saber que as falhas cometidas foram esquecidas e uma nova página está à sua frente? No episódio de hoje, o pastor Bill Santos, diretamente da Igreja Brasileira de Dallas, irá estudar uma fascinante profecia de mais de 2.500 anos atrás, que está se cumprindo em nossos dias e que pode conceder o alívio e o perdão que você tanto almeja. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Melody era a novilha bezerra perfeita. Agora, para quem não era treinado em conhecer bezerros, eles iam pensar que Melody ia ser igual a qualquer outro, mas Melody era especial. Tanto é que ela tinha um curral sozinha e à noite ela guardada dentro de uma área e 2 guardas eram colocados no portão com metralhadora para que ninguém viesse buscar roubar ou, quem sabe, matar Melody. Agora, por que Melody era a bezerra perfeita? Bem, para nós entendermos isso, nós temos que voltar 2.000 anos atrás, o ano 70 depois de Cristo. Um general romano, pelo nome de Tito, ele e o seu exército entraram em Jerusalém, eles tomaram a cidade e nisso eles destruíram o templo. O templo tinha séculos de idade, a madeira do templo estava bem seco. E um dos seus soldados jogou uma tocha para dentro do santuário. Você pode imaginar o que aconteceu. O templo ardeu. Eles dizem que o fogo ficou tão intenso, tanto calor, que todo o ouro que estava nas paredes do templo derreteu e veio escorrendo pelas paredes e acabou entrando entre as frechas das pedras que faziam parte do chão do tabernáculo. Quando o incêndio acabou, os soldados entraram e eles perceberam que todo o valor daquele tabernáculo, todo o ouro, agora se encontrava entre as frechas das pedras que faziam parte do templo. E eles então sistematicamente começaram a desmontar o templo pedra por pedra. E assim cumprindo a profecia de Jesus que dizia: nem uma pedra deste templo permanecerá sobre a outra. E o templo continua em ruínas até hoje. A única coisa que resta do templo é uma parede. Cada ano milhares de judeus viajam até Jerusalém, eles vão à parede das lamentações e lá eles oram, eles escrevem os seus pedidos de oração em pequenos pedaços de papel e metem entre aquelas pedras, orando muitos deles que o templo seja reconstruído, que Deus opere um milagre, que o templo seja erguido mais uma vez. As pessoas perguntam, mas por que o templo não pode ser erguido? Bem, existe um problema. Porque no local do templo, hoje nós temos lá este prédio que é a Cúpula da Rocha, que é um dos lugares mais sagrados no islamismo. Agora imagine, para construir um novo tabernáculo, teriam que destruir este prédio. Agora imagine o problema que ia causar em Jerusalém se os judeus destruíssem este templo muçulmano para construir o tabernáculo. Mas mesmo assim, não quer dizer que não existem judeus ainda hoje, milhares de judeus com a fé que um dia o templo será reconstruído. Eles, esse grupo chamado os fiéis do Monte do Templo, eles querem ver o templo reconstruído. Eles já começaram a treinar
um sacerdócio para quando o templo seja construído, os sacerdotes vão estar prontos. Eles já começaram a preparar as peças necessárias para o santuário. E cada ano eles pegam uma pedra, que será a pedra quina, quina do prédio, e eles vão em volta do local onde eles querem ver o templo construído e circulam lá 7 vezes, uma vez por ano, orando que Deus possa operar um milagre e o templo seja reconstruído. Agora, aqui entra Melody. Em Números capítulo 19 diz, para consagrar um novo sacerdócio, você precisa de um bezerro vermelho sem mancha. E Melody era esse bezerro, ela é uma bezerra na realidade. E todos os sonhos daquele povo que queriam ver o templo um dia reconstruído estavam colocados em Melody. Até que um dia eles encontraram 3 cabelos brancos nela. E os seus sonhos foram derrotados, foram destruídos. Mas não se preocupem, porque existe agora um novo bezerro, Jula. E Jula é um bezerro vermelho que está sendo criado aqui no Texas, por uma família cristã que está aguardando Jula, para que quando for necessário consagrar esses sacerdotes, Jula estará pronta para cumprir o seu papel. Então isso cria uma pergunta para mim. Por que tanto foco, por que tanto interesse no templo em Jerusalém? Eu falo com amigos cristãos, eles dizem que Jesus não vai voltar até que o templo seja construído. Eu falo com amigos judeus, é impossível não perceber o desejo do coração deles de ver o templo reconstruído. Mas será por quê? Por que tanta importância nesse templo? Nesta noite, hoje à noite, eu gostaria de entrar com vocês numa profecia que para mim, é uma das profecias mais fascinantes de toda a Bíblia. Ela se encontra em Daniel capítulo 8. Fique comigo, que vai ser muito interessante. Vamos começar no verso 1, capítulo 8, no versículo 1. No 3º ano do reinado de Belshazzar, eu tive outra visão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. A Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 8 que Daniel está olhando e de repente ele vê em visão um carneiro. Esse carneiro tem 2 chifres. Agora, o que será que significa este carneiro na visão de Daniel? Eu vejo muitas pessoas que ficam adivinhando, tentando, especulando, do significado destes símbolos proféticos. Pessoas chegam para mim e sempre dizem, a profecia bíblica é tão difícil de entender. Não é. Não é se nós deixarmos a Bíblia falar por si mesmo. Deus é o autor, Deus vai explicar. A visão veio de Deus, então Deus é que é o melhor para explicar. Se nós deixarmos a Bíblia se explicar, vocês vão ver que a Bíblia se explica. A Bíblia diz em Daniel 8 que o anjo Gabriel desce e dá a interpretação da visão. Começando no verso 20. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Os incrédulos chegam para mim e dizem assim, você falou de Daniel capítulo 2. Se lembra, nós falamos de Daniel capítulo 2 uma noite, aí teve aquela estátua metálica. Eles dizem, como é que você sabe? Como é que você tem a certeza que os braços e o peito de prata são medo-persa? Boa pergunta. Agora, como é que o incrédulo vai responder Daniel 8:20, onde Deus disse, o carneiro é medo-persa? Ele diz exatamente quem é. Este carneiro interessante tem quantos chifres? Tem 2 chifres, mas eles não são do mesmo comprimento. Um é mais comprido do que o outro. A Bíblia diz o chifre que veio por último era o mais comprido. O que será que isso significa? Bem,
O reino Medo-Persa era composto de dois povos, os medos e os persas. Os persas se ajuntaram depois. Eles foram os últimos a se ajuntar, mas eram os mais fortes. Então, na visão, isso é representado pelo chifre, o segundo chifre, sendo mais comprido. Você vê que a Bíblia é exata, dá todos os detalhes. A primeira parte da visão era o quê? Um carneiro com quantos chifres? 2 chifres. A visão continua. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro, que eu tinha visto por perto do rio, e o que? Atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando o seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado, e em lugar dele nasceram quantos chifres? 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. A Bíblia diz que Daniel continua em visão e agora ele vê um bode. E esse bode tem um chifre. E ele vem tão depressa, as suas patas nem tocam no chão. Ele vem e ele ataca o carneiro de 2 chifres. Ele faz o quê? Acaba destruindo com aquele carneiro. Agora, o que será que isso significa? Bem, vamos ver o que o anjo Gabriel dá. Se ele dá a interpretação. Daniel 21, 22. 8, 21 e 22. E o bode é o rei da quê? Grécia, e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Você vê de novo, o anjo Gabriel vem e diz: aquele bode com um chifre que foi quebrado, depois 4 chifres vieram. Esse bode representa quem? A Grécia. A Grécia. E esse chifre grande que quebra e depois os 4 chifres vêm, quem é que esses primeiros chifres representa? O Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo com tanta rapidez que na visão de Daniel, o bode nem toca, as patas nem tocam no chão, significando a rapidez com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. 20 milhões de pessoas, mais de 500 mil de quilômetros quadrados em menos de 4 anos. Ele tinha 32, 33 anos de idade. A história diz que ele chegou na Índia, numa praia na Índia, olhou fora no mar e começou a chorar. Começou a chorar. Ele pensou que ele tinha chegado ao fim do mundo. Ele já tinha conquistado tudo, que não tinha mais nada para conquistar. Ele voltou para a cidade de Babilônia e lá, numa noite, ele morreu de uma febre, provavelmente causada pelo seu estilo de vida. E o que aconteceu com o seu reino? Interessante. O seu reino foi dividido em 4 partes, entre os 4 generais: Seleuco, Cassandro, Ptolomeu e Licímaco. Os 4. Nenhum dos 4 foi tão poderoso como Alexandre o Grande. Agora, como é que a Bíblia sabia que Alexandre o Grande ia morrer tão novo, e quando ele morresse, ele não tinha escolhido um sucessor? Você sabe como é que a Bíblia sabe? Porque profecia bíblica é a história contada adiantado. Deus está contando a história do mundo antes que aconteça. Nós chamamos isso de profecia. Daniel continua em visão. Veja o resto da visão. Verso 9 a 12. De um dos chifres saiu o quê?
um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Aqui nós temos uma sucessão de impérios mundiais. Nós temos o carneiro, que representou Medo-Persa. Nós temos o bode, que representou a Grécia. E que reino você quer adivinhar veio depois da Grécia? Foi a Roma. O anjo volta e diz que era Roma. Lembrem-se que em profecia bíblica um chifre representa um poder, um reino, um poder político. Agora, esta parte da profecia vai cobrir bastante terreno que não é o foco do nosso estudo nesta noite. Nós voltaremos, quem sabe, outra noite nisso. Mas vejam aqui, verso 23. Aparecerá um rei cruel e enganador, ele enganará a todos, finalmente ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis. Existe bem mais detalhes aqui no Daniel capítulo 8 sobre este poder, mas não é o foco nesta noite. Então, vocês veem, nesta visão nós temos aqui um panorama da história do mundo, começando com Medo-Pérsia, depois o Império Grego, depois o Império Romano, depois a divisão de Roma. E depois, antes da visão terminar, Daniel vê mais uma coisa. Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Daniel vê um carneiro, um bode, um chifre, e depois ele escuta um número, 2.300 tardes e manhãs. O que será que significa essas 2.300 tardes e manhãs? Bem, nós não precisamos nos preocupar, porque o anjo veio e explicou todas as outras partes da visão, então eu acho que o anjo vai voltar e explicar esta parte da visão também. Então nós não precisamos adivinhar, vamos ver o que o anjo disse. Daniel 8:26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é o quê? É verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daniel vê 4 coisas numa visão. Um carneiro, um bode, um chifre, e escuta um número. O que será que isso significa, esse número? O anjo disse, é verdadeiro, e tem a ver com algo muito distante. Verso 27. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. O anjo não explica. O anjo não dá explicação por essa parte da visão. O anjo explicou as outras 3 partes, mas essa parte ele não explicou. E a Bíblia diz que Daniel ficou preocupado e não conseguia entender. Ele até ficou doente, depois ele melhorou, mas continuou com a preocupação que ele não entendia essa parte da visão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus jogou esse número, essa parte da visão, 2.300 tardes e manhãs, assim como uma brincadeira, um desafio para nós? Será que não tem interpretação? Será que Deus jogou meio assim de um riddle, uma adivinha?
E será que Deus e os anjos lá no sábado à noite vão se reunir e vão dizer, venham cá assistir. O pessoal tentando interpretar aquela parte da visão. Não, se está na Bíblia, deve ter uma razão, deve ter um propósito. Deve ser importante. De fato, quando você lê Daniel capítulo 8, você percebe que o capítulo inteiro está se direcionado a essa parte da visão. É a parte mais importante da visão de Daniel capítulo 8. Então tem que ter algum significado, tem que ter alguma razão por estar ali. Então vamos nesta noite ser um pouco de detetives. Vamos ver se nós conseguimos pegar pistas de vários lugares da Bíblia, incluindo o livro de Daniel, para ver se nós conseguimos tentar entender, melhor entender, o que será que Deus está se referindo com esta referência às 2.300 tardes e manhãs. Vamos voltar, Daniel capítulo 8, ao verso 17, onde o anjo vem pela primeira vez para começar a interpretar a visão. Lá nós lemos o seguinte, Daniel 8, 17. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao quê? Tempo do fim. A primeira pista, a primeira clue, é pista, né? Primeira dica. A visão se refere ao tempo do fim. Uma boa pista, uma boa dica. Vamos continuar, verso 19. E disse, eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do quê? Tempo marcado para o fim. Segunda pista, segunda dica. É de um tempo marcado para o fim. Esta parte da visão tem a ver com algo que Deus já marcou. Deus já no seu calendário já marcou essa data. A esse ponto nós não sabemos exatamente o que se refere, mas sabemos que duas coisas nós sabemos. Esta visão se refere ao tempo do fim e se refere a um tempo marcado. Isso nós sabemos, está claro na Bíblia. Agora, deixa eu mostrar a vocês algo para vocês guardarem, nós vemos em inglês, no seu bolso de trás. Existe uma referência no Novo Testamento a um tempo marcado. Daquilo que eu sei, eu acho que é a única referência que existe no Novo Testamento a um tempo marcado. Se encontra em Atos capítulo 17, eu acho que no verso 31, vamos ver. Atos 17, 31. Pois ele o quê? Marcou o dia em que vai o quê? Julgar o mundo com justiça. Aqui, em Atos 17, 31... está falando de uma data, de um evento que Deus marcou, uma data que Deus escolheu para fazer o quê? Para julgar o mundo. Muito interessante. É o único lugar, fora Daniel capítulo 8, lá onde se lê de um tempo marcado. E Paulo está dizendo lá que Deus escolheu uma data, marcou o tempo para julgar o mundo. Vocês veem, quando nós começamos a buscar nas Escrituras, nós encontramos muitas verdades. Então, o que é que nós já sabemos a respeito desta profecia? Nós sabemos que é uma profecia que fala com respeito ao tempo do fim. Nós sabemos que é um tempo marcado. E depois, em terceiro lugar, depois de Daniel escutar esse número 2.300 tardes e manhãs, ele fala que o santuário será o quê? Purificado. Agora, se nós realmente queremos entender o que Daniel está falando, a mensagem daquela profecia, nós temos que voltar ao santuário. A linguagem de Daniel capítulo 8 é a linguagem do santuário. Os animais, tanto o carneiro como o bode, são animais que seriam considerados pelos judeus de animais limpos. Eles teriam sido comidos pelos judeus, eles teriam sido sacrificados no santuário. Existem outras profecias em Daniel capítulo 7, onde não tem animais limpos. Mas aqui tem a linguagem de Daniel capítulo 8 é
do santuário. Vamos voltar ao santuário. Agora, eu sei que existem muitos cristãos hoje que dizem, eu não presto muita atenção ao Velho Testamento. Eu sou um cristão da era do Novo Testamento, o Velho Testamento não tem interesse para mim. Esse é um erro muito grande. 2/3 dos versículos no livro do Apocalipse vêm do Velho Testamento. Se nós queremos entender realmente a mensagem de Deus no Novo Testamento, nós temos que ler o Velho Testamento. Afinal, o Velho Testamento eram as escrituras que Jesus tinha, os discípulos tinham, então eles são importantes. E dentro do Velho Testamento, uma das lições mais importantes é a lição do santuário, daquilo que acontecia no santuário, o ritual, o que aquilo representava. Que profecia fascinante! Será que a purificação do santuário tem alguma coisa a ver com o perdão dos nossos pecados? Bem, a resposta a essa pergunta será dada no próximo programa, quando apresentaremos a segunda parte da mensagem. Enquanto isso, você pode recapitular as principais informações apresentadas na mensagem de hoje, assim como os textos bíblicos mencionados, através da lição Você Pode Ser Perdoado. Esse guia de estudo é inteiramente grátis e traz um resumo da mensagem de hoje e os conceitos que serão apresentados na segunda parte da mensagem. Eis as informações para você solicitar a sua cópia da lição. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você vai preencher um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. No próximo programa, apresentaremos a continuação e a conclusão da mensagem Você Pode Ser Perdoado. Por isso, não perca o próximo episódio do Está Escrito Canadá. Não se esqueça de visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você pode acessar o arquivo de programas e assistir muitos outros episódios do Está Escrito. E ao visitar o nosso website, por que não enviar o seu pedido de oração? Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje, diretamente da Igreja Brasileira de Dallas, Texas, apresentaremos a segunda parte da mensagem Você Pode Ser Perdoado. Fique sintonizado, porque o Está Escrito Canadá está começando agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Agora, eu sei que existem muitos cristãos hoje que dizem, eu não presto muita atenção ao Velho Testamento. Eu sou um cristão da era do Novo Testamento, o Velho Testamento não tem interesse para mim. Esse é um erro muito grande. 2/3
dos versículos no livro do Apocalipse vem do Velho Testamento. Se nós queremos entender realmente a mensagem de Deus no Novo Testamento, nós temos que ler o Velho Testamento. Afinal, o Velho Testamento eram as escrituras que Jesus tinha, os discípulos tinham, então eles são importantes. E dentro do Velho Testamento, uma das lições mais importantes é a lição do santuário, daquilo que acontecia no santuário, o ritual, o que aquilo representava. Vocês sabem que o povo de Israel, ao vir do Egito para a terra prometida, liderado por Moisés, eles levavam consigo uma tenda que era o santuário. E ao eles caminharem pelo deserto, eles levavam essa tenda com eles. E a Bíblia nos diz que durante o dia, eles eram liderados por uma nuvem. E à noite essa nuvem se virava num pilar de fogo. A nuvem durante o dia, o fogo à noite, representava Jesus Cristo liderando o seu povo até a terra prometida. Deixa eu perguntar a vocês nesta noite, será que Jesus Cristo ainda está liderando o seu povo até a terra prometida? Ele está. Isso era um símbolo, representava Jesus Cristo. De vez em quando aquela nuvem, imagina uma nuvem durante o dia no meio do deserto, que dava o abrigo do calor para eles. E à noite virava numa chama que dava o calor que eles necessitavam para sustentar, e a luz necessária. De vez em quando aquela nuvem parava. E o povo de Israel sabiam que ali é que eles tinham que arrumar as suas tendas, ali é que esse é o acampamento deles. E eles montavam o santuário. Jesus estava liderando, Jesus estava levando o povo. E eles montavam aquele tabernáculo, aquela tenda, o santuário, e a presença de Deus vinha e habitava no meio do povo. Este santuário, entendendo o que aconteceu aqui, é muito importante você poder entender a Bíblia. Vamos olhar o santuário. E a primeira coisa que você percebe, tinha uma cerca em volta e tinha o pátio. No pátio tinha duas peças importantes. O primeiro é este altar, o altar do sacrifício. Todos os dias, o povo de Israel, os filhos de Deus, levavam pequenos animais, podia ser uma ovelha, eles levavam esse animal até o santuário, e lá fora no pátio eles confessavam os seus pecados sobre aquele animal. E simbolicamente, os seus pecados estavam sendo agora transferidos para aquele animal inocente. E depois eles pegavam uma faca e cortavam o pescoço daquele animal. E aquele animal morria. Agora deixa eu perguntar, o que é que você acha que essa ovelha, quem é que isso representava? É lógico que representava Jesus Cristo. Aquela ovelha estava ajudando aquele povo de Deus a ter fé no Messias que viria um dia. Aquelas ovelhas eram um símbolo de o Cordeiro de Deus que um dia vinha para tirar o pecado no mundo. Eles não eram salvos por causa daquelas ovelhas, que era um símbolo que representava Jesus Cristo. Foi por isso, quando João Batista viu Jesus vindo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as mentes hebraicas disseram: Cordeiro de Deus. Ah, deve ser ele que aquelas ovelhas representavam. O povo israelita, o povo de Deus, olhavam em fé para a frente através daquele símbolo para aquilo que o Messias viria fazer um dia. E nós hoje, nesta era, nós olhamos para trás pela fé por aquilo que o Messias já fez por nós. Mas a Bíblia nos diz em Hebreus 10, verso 4, que o sangue de bodes, o sangue de carneiros, o sangue de bezerros não pode salvar ninguém. Aquilo eram símbolos. Depois do altar do sacrifício tinha uma bacia. A bacia estava bem na entrada do santuário, no pátio, mas antes de entrar para dentro do santuário, o sacerdote tinha que se lavar. O que será que isso representa? Isso representa que eu e você,
Antes de nós entrarmos na presença de Jesus, de Deus, nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Você vê tudo no santuário. Tudo apontava para Jesus Cristo. Vamos entrar dentro do santuário agora. E a primeira coisa que você percebe dentro do santuário é que existem dois apartamentos, duas partes. Uma chamava-se o lugar santo e depois a outra parte era o lugar santíssimo. Vamos começar no lugar santo. No lugar santo tinham várias peças lá. Todos os dias o sacerdote entrava no santuário, no lugar santo. Ele trazia o sangue dos sacrifícios daqueles animais para dentro do santuário, representando Jesus Cristo, oferecendo o seu sangue por você e por mim. Jesus Cristo perdoando as nossas faltas pelo seu sangue derramado no Calvário. Dentro do santuário, a única luz, na primeira parte, chamada lugar santo, a única luz vinha de um candelabro, é assim que vocês dizem, candelabro de 7 ramos. O que será que isso representa? Jesus Cristo. Jesus aqui na terra disse uma vez: eu sou a luz do mundo. Tudo no santuário representava Jesus Cristo. Tinha a mesa do pão. Nessa mesa tinham 12 pães, um para cada tribo de Israel. Quando Jesus uma vez esteve aqui na terra, ele disse: eu sou o quê? Eu sou o pão da vida. Tudo representava Jesus Cristo. Tudo estava ajudando. Era uma maneira de levar o povo a ver Jesus Cristo. Diante da cortina, do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tinha esta peça, né? Chama-se o altar do incenso. Os sacerdotes faziam uma mistura especial de incenso. E lá eles queimavam esse incenso e a fumaça subia e entrava para o lugar santíssimo, representando o quê? As nossas orações, as orações do povo de Deus, indo até o trono de Deus. Tudo aqui representava a Jesus Cristo. Tudo. O sacerdote, quem é que ele representava? Representava Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, diz o seguinte: possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. O sacerdote levava o sangue para dentro do templo representando Jesus Cristo. Tudo representava Jesus. No lugar santíssimo tinha apenas uma peça, era a arca do concerto. Dentro da arca do concerto estavam os 10 mandamentos de Deus, significando que o governo de Deus é baseado em suas leis. Deus é um Deus de lei, de ordem. A tampa, o propiciatório, não era? Em inglês, eu prefiro o nome em inglês, que em inglês se chama the mercy seat. O lugar da misericórdia. Que o trono de Deus é o lugar da misericórdia. Porque o sangue de Jesus Cristo pode cobrir todos os teus pecados e todos os meus pecados. Tudo aqui apontava para Jesus Cristo, mas apontava para outra coisa. Vejam Hebreus 8:5. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, Moisés, quando foi para construir o templo, a Bíblia diz que Moisés não teve a liberdade de construir o templo de qualquer jeito. Ele teve que seguir um plano, uma planta. Essa planta veio de onde? Por que tinha que ser construída desta maneira? Você pode viajar em sua cidade, ou aqui em Dallas, ou nós estamos, você passa por centenas de igrejas construídas de centenas de maneiras diferentes. Por que Deus insistiu que Moisés construísse o tabernáculo de tal forma? E de onde é que veio a planta? De onde é que veio a planta para o templo que
Moisés ergueu. Vejam o que a Bíblia diz, Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do que? Verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. O santuário lá no deserto foi erguido por quem? Por Moisés, um homem. Mas a Bíblia diz que existe outro santuário. Aonde? No céu, que não foi erguido por homem, mas foi erguido por Deus. E foi essa a planta que Deus deu para Moisés, para seguir aqui na terra. A Bíblia diz, e esta é uma das verdades mais lindas da Bíblia, que existe um santuário no céu, onde Jesus Cristo é o ministro, onde Jesus Cristo está ministrando agora, nesta hora, em favor de você e em meu favor, agora. O verdadeiro tabernáculo, construído por Deus. Esta é uma das verdades bíblicas mais importantes que você pode conhecer. Existe um santuário no céu, onde Jesus Cristo ministra, dia após dia, por pecadores que nem vocês e que nem eu. E não importa o que você já fez, o sangue de Jesus pode te cobrir. Você pode ser perdoado. Não importa o que você fez. Eu não sei quem está me escutando, mas eu quero acreditar que não tem uma pessoa me escutando hoje que cometeu tal pecado que Deus não pode perdoar. Por quê? Porque Jesus Cristo agora, neste instante, está no tabernáculo, no santuário no céu, ministrando ao seu favor e em meu favor. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se eu posso ser posso ter tanta ousadia, né, de perguntar. Por que preocupação com o tabernáculo lá em Israel? Por que nós estamos tão preocupados com o templo em Israel? Será que nós vamos voltar ao tempo de sacrificar animais de novo? Nós não necessitamos disso. Por quê? Por que nós não precisamos aqui um santuário na terra? Sabem por quê? Porque Hebreus 10:4 diz: pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar o quê? Os pecados de ninguém. Era um símbolo. O sangue de bodes, o sangue de touros não pode tirar os teus pecados. Isso era um símbolo que apontava para Jesus Cristo e aquilo que Ele um dia viria fazer na cruz. Amigo, entenda uma coisa agora. O foco da profecia bíblica não é no santuário terrestre. O foco da profecia bíblica é no santuário no céu, onde Jesus está ministrando agora. Nós não precisamos outro templo aqui na terra. Jesus já morreu uma vez por todos. Nós não precisamos de um templo aqui na terra, porque existe o verdadeiro templo no céu. Tudo que acontecia no santuário apontava para Jesus Cristo, incluindo as festas. Haviam 7 festas anuais no santuário. Porque eu quero voltar a essa ideia das 2.300 tardes e manhãs. Não somente a mobília dentro do santuário representava Jesus Cristo, não somente o sacerdote representava Jesus Cristo, mas as festas. As festas que ocorriam durante o ano judaico também representavam Jesus Cristo. Tinham 7 festas, nós não vamos passar por todas agora, porque nós não temos tempo. Mas eu gostaria de focalizar uma dessas, chamado o Dia da Expiação. Os judeus chamavam desta festa de Yom Kippur. Quem sabe você já ouviu falar desta festa, Yom Kippur. Era uma das festas mais solenes no calendário judaico. Levíticos 23 nos diz o que acontecia nesse dia. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convulsão e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor, porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminado do seu povo.
o dia da expiação era o dia em que o problema do pecado era resolvido no santuário terrestre. Deus está no céu, Ele está testemunhando, Ele está vendo todo o sofrimento, toda a dor que está acontecendo, toda a angústia que seus filhos passam. E a Bíblia diz que um dia Deus vai dizer: chega, acabou, não tem mais. Deus não vai deixar que este mundo continue de mal para pior. Vai chegar um dia que Deus vai dizer: acabou. E Deus vai resolver o problema do pecado uma vez por todas. Vai chegar o dia que Deus disse: bem, agora acaba. Aqueles que vão me aceitar já me aceitaram. E aqueles que não me aceitaram, eles já endureceram seu coração ao ponto que jamais vão me aceitar. Então vai chegar o dia onde Deus vai resolver o problema do pecado. E nesse dia será tarde demais você tomar uma escolha. Você tem que tomar a decisão agora, enquanto você tem chance. Porque o dia da expiação dizia: se você não colocasse a sua vida em ordem, naquele dia você seria cortado do povo de Deus. Para o judeu, você sabe o que era o dia de expiação para o judeu? O dia de expiação para um judeu era um dia de julgamento. O recorde histórico nos diz que um judeu cumprimentava o outro judeu no dia da expiação com as seguintes palavras: que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Esse era o cumprimento. Que para o judeu o dia da expiação era um dia de julgamento. Será que Deus, nesta profecia de Daniel 8, está querendo falar algo sobre o julgamento? Levíticos 16, 32 e 33. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar e os sacerdotes e todo o povo. Agora vem uma pergunta. No dia da expiação, o sacerdote fazia expiação pelo povo, pelo sacerdote, mas pela tenda também? Por que um prédio precisa de expiação? Eu reconheço que eu preciso que o sangue de Jesus cubra os meus pecados. Senão eu morro os meus pecados e vou perder a eternidade. Eu entendo isso. Mas por que o tabernáculo? Por que o tabernáculo tinha que ser purificado? É um prédio. É a casa de Deus. Por quê? Bom, eis por quê. Porque o tabernáculo, o santuário, aquela tenda, era o lugar onde simbolicamente os pecados do povo iam acumulando. Então, quando a pessoa vinha, trazia aquela ovelha, confessava os seus pecados sobre aquela ovelha, matava a ovelha, os seus pecados seriam simbolicamente transferidos para a ovelha. E esses pecados eram carregados pelo sacerdote para dentro do santuário no sangue da ovelha. No sangue daquela ovelha, os seus pecados estavam lá simbolicamente. E esse sangue era trazido para dentro do santuário. Dia após dia, durante o ano inteiro, os pecados acumulando dentro do santuário. Isso criava um problema. O problema é que o santuário era o trono de Deus. E o pecado não pode existir onde Deus. Então, um dia por ano, no dia da expiação, Deus resolvia o problema do pecado e o templo era purificado, significando que um dia, em breve, Deus vai acabar com o pecado uma vez por sempre.
era o dia da expiação. Um dia por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo com sangue, uma vez por dia. Ele levava o sangue e ele punha esse sangue sobre o trono de Deus, o propiciatório, o mercy seat. O trono de Deus. E pedia em favor do povo que Deus resolvesse o problema do pecado. Que Deus limpasse o pecado de todo o povo. E Deus, naquele dia, se todo o povo tivesse confessado os seus pecados, se o povo inteiro tivesse colocado a sua vida em dia, Deus resolvia o problema do pecado uma vez por ano. Todos aqueles pecados que tinham sido acumulados lá durante o ano seriam perdoados naquele dia. Isso representa o dia no futuro quando Deus vai acabar com o pecado uma vez por todas. E naquele dia de expiação, o templo era considerado ter sido purificado. E todos os judeus acreditavam que aquele dia era um dia de pecado, era o dia de julgamento. Daniel está em visão, a Bíblia diz. Ele escuta 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Será que Deus está dizendo a nós que vem um poder que vai julgar o mundo? Que vem um poder muito em breve que vai julgar homens e mulheres. Será que Deus está querendo dizer algo importante a nós a respeito do julgamento? Apocalipse 14, verso 6 diz: Então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Teme a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia diz que no momento antes que Cristo voltasse, uma mensagem vai para todo mundo que diz: o dia do julgamento já começou. Será que é isso que Daniel 8 está querendo nos contar? Será que essa é a mensagem de Daniel 8? Você vai ter que esperar até amanhã, porque amanhã virá a resposta. Mas note que Apocalipse 14 não disse que o poder, o julgamento virá. Apocalipse 14 disse: o julgamento já chegou. Deus se virá julgar o mundo. E uma mensagem vai ser anunciada antes que Jesus volte: que o julgamento já começou. O objetivo do julgamento de Deus não é o de evitar que você seja salvo. Não, pelo contrário. O maior desejo de Deus é ter você no céu. Ele está fazendo de tudo o que é possível durante o processo do julgamento para salvar você. Se você deseja compartilhar essa maravilhosa mensagem com um amigo ou familiar, ou quem sabe você gostaria de ter uma cópia da mensagem de hoje, entre em contato conosco e nós enviaremos gratuitamente o DVD Você Pode Ser Perdoado. Além de conter o episódio de hoje, esse DVD possui também a primeira parte da mensagem apresentada no programa anterior. Eis as informações necessárias para solicitar a sua cópia gratuita do DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website
www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos nesta série Contagem Regressiva para a Vida. Se você perdeu algum programa da série ou gostaria de rever algum dos programas do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a nossa página no Facebook. Bem, até a próxima semana. Mas não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.